Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Oito horas e 8 minutos, este é o Chapecó Notícias, nesta manhã de terça-feira. Temperatura em 20 graus e meio no centro da cidade. Vamos seguindo por aqui nas ondas do rádio e agora conversar um pouco mais sobre política. E vamos falar aqui com o vereador Ivaldo Pisinato, aliás, vereador reeleito no município de Chapecó. O vereador gringo que fez 3.112 votos, né, pelo PSD no último dia 2 do mês de outubro. Tudo bem, vereador? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Chapecó. Bom dia ao João do Beijo, que está aqui conosco no Sorriso. Toda a equipe aí que está junto conosco. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Quero aqui agradecer a população chapecoense, de modo geral, através dos 3.112 votos que nos elegeram também. Agradecer toda a sociedade, a população, de modo geral, da cidade, do interior, o empresário, o industrial, o comerciante, a dona de casa, os moradores, no final, toda a cidade, porque nem todos conseguem votar na gente, mas a gente entende como é que é a situação do cidadão que vai votar também, né, Fábio? Porque às vezes o cara tem 4 votos na casa, mas tem que votar para 4 amigos. Então, é difícil, mas a gente tem que entender isso. Mas a recepção, as meninas que trabalharam com nós, mais de 25 mulheres, de casa em casa, rua por rua na cidade, e a satisfação delas quando voltavam, da alegria do povo receber o nosso material, o nosso atendimento, junto com o nosso material todo o material era junto com o nosso prefeito Luciano Buligão e Hélio Sela. Então foi muito alegre, uma campanha alegre, fácil, liviana para levar. Então, de parabéns toda a minha equipe, a minha família, o pessoal que participaram da linha de frente, até das pessoas, meninas que entregaram o santinho, até a pessoa mais responsável por toda a equipe. Então, parabéns a todos e muito obrigado à população chapecoense que mais uma vez vão me dar a responsabilidade, me deram a responsabilidade ainda maior, porque a gente hoje somos vereadores, né, Fábio? Tua votação aumentou, né? Aumentou, e a minha eleição foram sempre quantos? foi... Foram 2.793 há 4 anos atrás. Então a gente, em todas as eleições, a gente vai subindo um pouco de voto. Então, graças a Deus, nunca diminuímos. Começamos lá quando não se elegemos na primeira vez com 924 votos, fomos lá para 1.623 na segunda, na terceira 2.624, na quarta 2.793 e agora 3.112. Então, graças a Deus, a gente vem mantendo e vem fazendo um pouco a mais sempre, por mais a quantia de candidato que tem, né? Então é um pouco mais difícil, sempre tem bastante candidato e as opções tem bastante. A população sempre digo assim, na minha campanha eu sempre falava, se a pessoa não ir lá e votar em branco, daí a pessoa também não está muito tranquila da vida, porque tem 139 candidatos e você dizer que não achar um cara para tu votar. Eu cheguei a falar muitas vezes no meio da reunião, fiz mais de 180 reuniões nesses 45 dias, Fábio. Na cidade, no interior, nas empresas que nos abriram as portas de madrugada. Eu já fiz reunião às 5 horas da manhã, empresa, fiz à meia-noite e meia. Então a gente participou junto com a comunidade, porque esse é o nosso trabalho. Nós estávamos na eleição, mas quem precisava do voto somos nós. Eram nós, então nós precisávamos que correr atrás, abrir as portas das empresas. Agradecer aos empresários mais uma vez que nos deixaram participar junto com seus colaboradores lá, nos horários fora da hora, às vezes a pessoa querendo ir para casa, mas ficavam mais 5, 10 minutinhos para nos ouvir, né, para nós pedir o seu apoio. Só passar uma informação, porque o Marcelo Odebrecht e mais 50 executivos fecharam delação premiada. Está confirmado agora. Seriam 50 executivos e funcionários dentro da maior empresa do país, e a informação de quem
teve acesso a algumas informações de que as acusações, né, no caso da Odebrecht, atingem de forma democrática líderes de todos os partidos políticos do Brasil. Então, vem coisa por aí. Bom, só um parêntese aqui para informar o nosso ouvinte. Porque saiu mais coisa de manhã, né? Que ontem arrumaram 8 milhões lá na conta do PT, lá que pegaram da Odebrecht. Então, o Polícia Federal disse que o amigo, né, era o Lula, né, filho do Lula, rendimento aí de quase 6 bilhões em alguns anos, né, também sendo, portanto, divulgado mais esse dado, né, hoje, nesta terça-feira. Mas, gringo, aqui em Chapecó, bom, é 2004, né, 2008, 2012, 2016, são 4... 2000 foi a primeira vez que eu não me fiquei surpreso. Sim, mas eu digo mandatos mesmo eleitos são 4, né? Três. Bom, mas nós temos agora mais um ano, mais uma legislatura que se inicia, né? A partir do mês de janeiro, né? Dia 1º. Bom, essas questões internas já estão resolvidas? Como é que vocês estão debatendo isso? Espaço, de que forma os vereadores irão compor também o governo, presidência da Câmara, como é que está isso aí? Na verdade, a gente nem conversou ainda, Fábio. A gente já conversou com o prefeito, fez uma reunião também, sabe, mas não falamos nada do governo ainda. Quem vai resolver, quem vai fazer o governo é o Luciano Buligão, e a gente vai aguardar. A gente está aí, somos vereadores, não eleito para vereador, mas estamos à disposição do governo, se precisar, né? Então vamos estar com certeza, a gente sempre participou. E eu sempre digo, Fábio, assim, para o cidadão, para o eleitor chapecoense, que aonde quer que esteja o vereador gringo pode ter certeza que estará bem representado, ou como secretário, como vereador, como cidadão, como homem público. Isso é principal. Você tem que estar bem e fazer o bem para as pessoas onde tu estiver, se é na Câmara, se é de secretário, mas sempre tentar fazer o melhor para a comunidade, se dispor, participar, ajudar, dizer sim, dizer não. Em todas as coisas a gente consegue, mas quem trabalha, quem vota no gringo, quem sabe, quem é o gringo, sabe que a gente é muito sincero e a gente tem facilidade de fazer as coisas, de ajudar as pessoas. Mas não tem aquela cobrança da pessoa, do eleitor que votou no candidato? Eu votei para você ser vereador, aí você vai lá e assume como secretário. Te cobraram isso? Porque você foi secretário alguns que outros, várias vezes, né? Poucas vezes cobraram. Porque assim, o que eu falei antes, né, Fábio? A pessoa tem que ser representante onde quer que tu esteja. O cidadão não quer que você se esconda. O vereador, o secretário, ele precisa receber a população, deixar com a porta aberta. Não deixa ninguém de atender. Todo cidadão que te procurar, tu tem que atender. Independente de que for, porque a eleição política era até dia 2. Hoje não tem mais partido. A partir do dia 2, Chapecó é o meu partido. A cidade de Chapecó, a população de Chapecó é o meu partido. Então a gente tem que se cuidar, porque a população é o gesto. A política a gente faz em cada gesto. Cada cumprimento, a cada atendimento, a cada olhada, a cada não olhada para as pessoas, que as pessoas notam e você acaba se queimando. Então você tem que fazer esse trabalho. Aonde quer que esteja, pode ter certeza o cidadão, e ele sabe que ele é bem atendido por esse vereador. Dos 7 mais votados, o PSD fez 5. 5. Né? Te surpreendeu a votação de alguns candidatos? De que forma você também analisa o resultado das urnas? A Cledinara fez mais de 6 mil votos, né? Aí nós temos aqui Astritoso, mais de 3 mil. Aderbal, mais de 3 mil. Carraro, mais de 3 mil. Você, mais de 3 mil. E no meio desses 5, temos o Dr. João, que foi o segundo mais votado, e o Tigrão, que fez um pouco mais que você. Na verdade, a população, cada um tem os seus votos, cada vereador tem a sua estrutura, né? Cada um com a sua estrutura, cada um de um jeito, cada um do outro. A minha estrutura enxuta, né? Eu estava de subprefeito lá da IFAP, com 10, 12 funcionários, né? Então não tem uma estrutura maior, mas tem gente que tem uma estrutura um pouco maior, mas acho que está de parabéns todos que participaram da eleição. Para mim, a satisfação, o Aderbal e o Carraro foram meus cabos eleitorais, Fábio, e os ouvintes da nossa cidade. Então, para mim, a satisfação de conseguir que os dois também se elegessem. Né? Eles também se elegeram, então, para mim, foi uma alegria muito grande, tanto como a minha, porque são pessoas que merecem, que estavam junto comigo na eleição lá atrás, e eu torcia para que eles também se elegessem. E, graças a Deus, os dois se elegeram. Então, tá de parabéns, acho, todos os que se elegeram, que não se elegeram, todos que participaram da eleição. Porque ninguém sai ganhar da eleição, sempre tem alguém, tem a surpresa, então pode ter certeza que o Balbinotti lá dos Nanico, que os caras achavam, eu sempre falei que elegeu um.
Eu sempre disse, nós tivemos quantas reuniões, não, mas não vão eleger, pode aguardar que vai eleger. Não deu outra. Elegeu de novo o PDT com 900 e poucos votos. Então... Aliás, os 3 irmãos, né? Isso é inédito no Chapecó, inédito, né? Acho. Nós temos o Jatir, o Alçari e o João, né? Não, agora me fugiu o nome dele. Daqui a pouco eu já falei. Mas enfim, são 3 irmãos. Na verdade, eu acho que inédito também o cabo eleitoral, né? O candidato a vereador se elegeu e 2 cabos eleitorais que eram dele também se elegeram na mesma legislatura. Também eu acho que, então, acho que tá de parabéns o Carraro, o Aderbach, enfim, todos os que se elegeram, porque é uma eleição, ela é difícil e surpreenderam, com certeza fizeram um bom trabalho. Pois é. Bom, resultado para prefeito, ficou dentro do esperado, Gringo? Na verdade, para prefeito, a gente já vinha contando no andar, porque a gente sente, né, Fábio? A gente que anda todo dia, faz visita, fizemos 180 reuniões, visitando o dia inteiro, a gente sente no olhar, no cumprimentar, né? A população. Jacira, o Balbinotti, não é? Então, a gente ouvia a população falar e as pesquisas indicavam, e a gente sentia na população. Eu até dizia para o Buligão, nos últimos 10 dias, vai ganhar com mais de 59% dos votos, pelo que a gente sente ali fora. Então, a população, acho que abraçou a campanha do Luciano Buligão pelo seu trabalho que vem fazendo há 6 meses, 7 meses como prefeito da cidade, um trabalho importante que vem fazendo. Tanto é que essa semana passada já tivemos 3 reuniões, tivemos lá no Passo dos Fortes, lá na Grande FAP, sábado, no SAIC, e ontem à noite tivemos na região do Seminário, atingindo toda aquela região da Água Amarela, Monte Castelo, Monte Belo, São Vendelino, enfim, toda aquela região São Roque, que participaram sobre o planejamento, né? O orçamento do ano que vem para ver as prioridades de cada região. Então, o prefeito mesmo passou a eleição, está aí já há 20 dias já fazendo uma reunião, ouvindo a comunidade, ouvindo a população. Então, parabéns ao Luciano Buligão, ao Hélio Cela por mais essa conquista. Acho que a população merece pessoas dessa qualidade, não tenha dúvida que vamos fazer um belíssimo trabalho. E a oposição aí com seus 16 vereadores agora? São 16-5, né? Porque nós temos 2 vereadores a menos de oposição e 2 a mais, consequentemente, de situação, né? E as pessoas sabem que cobram às vezes, né? Pois é, mas vereador de situação tá lá, só carimba o que o prefeito manda, e que agora vai ser mais fácil ainda, né, o trabalho do prefeito municipal em relação à Câmara de Vereadores, ou seja, o que enviar para a Câmara vai aprovar. Como que é esse relacionamento aí? Não é bem assim, a população sabe que não é bem assim, a gente tem o que for bom para a cidade, não tenha dúvida que a gente vai aprovar. Muitos projetos a gente manda de volta, manda corrigir antes de ir para a tribuna. A gente estava como líder do governo até essa semana, agora é o Valmor Escolar. Então a gente sempre acompanha, a gente analisa os projetos e sempre pega o parecer jurídico da Câmara, e quando é inconstitucional, que é um projeto que a gente vê que vai prejudicar a população, a gente manda corrigir, volta para a Câmara. Então, isso que a gente não vai ficar batendo boca na tribuna, dizendo que aquele projeto do prefeito é ruim. Não, nós temos que corrigir, nós estamos lá fiscalizando, para isso que somos vereadores, precisamos fiscalizar o executivo e também, quando chegar os projetos, nós temos a responsabilidade de avaliar e aprovar, mas sempre cuidando para que não prejudique a população. Se fosse perguntado para você, Gringo, a tua preferência é ficar na Câmara ou assumir alguma secretaria? O que você responderia hoje? Eu, para ser sincero, eu tenho um perfil mais executivo, né? A gente já foi secretário de 5 secretarias e, graças a Deus, onde passamos com os nossos colaboradores, chama uma marca positiva, uma marca de trabalho. Mesmo eu sempre digo assim, para mim, se me der uma pá e uma enxada, eu já consigo fazer um trabalho. Porque você tem que ter vontade. A primeira coisa é isso que o gabinete, o prefeito Luciano Buligão vem falando, eu vi ele falando esses dias, e é o meu sistema. Eu vejo que as pessoas, você tem que ter vontade de fazer as coisas, de acontecer, não pode ficar no gabinete. Você tem que acompanhar os trabalhos, tem que participar, estar onde os colegas de trabalho estão trabalhando, para ajudar, para tentar dar uma opinião, para eles se sentir valorizado, que o chefe deles também está junto com eles lá. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Mas o prefeito que sabe de fazer o seu governo, ele que tem que ver o que é melhor para ele conduzir bem o destino dessa cidade. Bom, nós tivemos para prefeito, né, o Buligão fazendo 61,7% dos votos, né, isso em percentual, a Carminati 22,2% e o Valduga 15,9%. Ficou mais fácil com a oposição dividida, Gringo? Sem dúvida, a partir do momento que dividiu, né, acho que a chance deles fazer uma frente seria
irem junto, né? Ou alguém desistir, correr um só, enfim. Mas no abrir já praticamente decidiram a derrota, né? Não teve como sair, até porque o nosso candidato é muito forte, né? O nosso candidato é uma pessoa preparadíssima. Ele, o Sérgio, já foi prefeito, já foi vice-prefeito, foi vereador, foi secretário, o Buligão também de vice-prefeito, foi secretário de planejamento, foi chefe de gabinete do próprio prefeito, que ele era o vice, a humildade que ele teve. Não é qualquer vice-prefeito que vai ter a humildade de ir lá ser o chefe de gabinete do próprio prefeito, que ele é o vice, a responsabilidade. Porque as coisas boas quem fala sempre é o prefeito. As coisas ruins quem fala é o chefe de gabinete. E mesmo assim, então, a capacidade dele de fazer esse trabalho que levou ele a ser o prefeito da cidade com a grande maioria dos votos. Mas claro que quando termina uma eleição já se pensa na outra, né, Gringo? Isso é inegável, né? Porque nós temos aí já passamos o período do João Rodrigues, né? Do José Caramori. Buligon concorreu, né? Novamente a prefeito, se reelegeu, vice que era, né? E os vices têm um papel bem importante aqui em Chapecó nesses últimos tempos, né? Porque geralmente tem assumido e concorrido depois. A exceção foi o Cela, que assumiu, mas não concorreu, né? Depois. Aí, o Caramori era vice, assumiu, depois concorreu, mesmo acontecendo com o Buligon. Mas e daqui a 4 anos? E aí? Na verdade, de que forma, porque o PSD, inclusive, não botou no candidato nem a prefeito, nem a vice, né? Sem dúvida, o PSD fez um gesto muito grande de abrir mão do prefeito, abrir mão do vice-prefeito, o qual nós éramos um dos encaminhados para ser o vice, mas aí acharam melhor colocar o PR na parada. Mas pode ter certeza, a Fábio e os ouvintes da Rádio Chapecó, este vereador vai estar sempre atento. Vamos estar trabalhando para 2018 participar da majoritária. Não quer dizer que aconteça que a eleição ela precisa ter todo um acordo de partidos, mas a gente vai trabalhando do mesmo jeito que viemos trabalhando, sempre buscando. Era para mim ter sido agora participar da majoritária, mas infelizmente não deu certo. Mas vamos para frente. Eu acho que 2020 está aí, nós vamos estar participando com certeza da majoritária em 2020. Nós vamos trabalhar para isso, precisamos ir se aperfeiçoando e trabalhando, tentando fazer o melhor para a nossa cidade, e o que isso nós vamos fazer, com certeza. Você já disse aqui uma vez que um dia seria prefeito de Chapecó. É a vontade que você tem? Com certeza, eu acho que não tem. Você hoje estaria 100% preparado para ser prefeito? Sem dúvida, não conheço todos os lados da administração, até porque já fui secretário de 5 secretarias, e graças a Deus sempre fui uma pessoa muito sincera, verdadeira, fez um bom trabalho em todas as secretarias, conheço a estrutura da prefeitura de ponta a ponta e conheço a realidade. Então não tenha dúvida nenhuma que estou preparado para ir lá em 2020, com certeza, mais ainda preparado para tentar participar da majoritária. A eleição desse ano foi um pouco diferente, né, Gringo? Sem dúvida. Os vereadores não apareceram tanto, ficou mais fácil para quem já tinha cargo? Não, assim, é que nem às vezes as pessoas falam. As pessoas, eu sempre digo assim, você não precisa ser vereador, ser secretário para ser conhecido da população chapecoense. Tu pode fazer alguma coisa antes de ser político. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu comecei na minha vida ajudando as pessoas, trabalhando automático como presidente de escola, de igreja, de centro comunitário, de clube social, de chapecoense. Enfim, a gente participou, você tem que mostrar um trabalho teu, você não pode esperar tu ser vereador para mostrar trabalho. Acho que é uma plantação que tu faz, então tu tem que mostrar esse trabalho. Nem, é como muita gente fala, às vezes, não, mas quem é secretário se elege. Não, não é. Se elege é minoria, a grande maioria não se elege, não é porque é secretário que se elege. Tem alguns que conseguem se eleger porque se sobressai, mas tem uns que não conseguem. Então esse é o trabalho, acho que cada um tem que buscar o trabalho dele, fazer a diferença para chegar na eleição, com certeza, para ter uma... Assim, a eleição foi tão tranquila, Fábio, eu fiz 180 reuniões. Agora tem uma reclamação bem forte, aliás... Geralmente isso ocorre, né? Mas por aqui já passaram, né, candidatos que se elegeram e que não se elegeram, da oposição também, e reclamando de que o uso da máquina pública foi muito forte nesse ano. Na verdade, cada um enxerga do jeito dele. Eu acho que cada vereador, você não pode achar culpado. A partir da política, a partir do momento que você perder a eleição, primeiro você tem que se olhar para você. Olha para dentro de você, olha ao teu redor. Se você conseguir o voto dos teus vizinhos, se os teus vizinhos votaram para você, a primeira coisa. Para ver se teus parentes votaram para você, os teus irmãos votaram. Quanta gente que os irmãos não votam, né?
Quanta gente que o vizinho não vota. Então, primeiro começa por aí. Você tem que ser parceiro, você tem, cada momento, cada atitude que tu fizer na campanha, na tua vida, na tua história, você está marcado. Por ser um cara que te cumprimenta sempre, por ser aquele cara que te cumprimenta às vezes não te cumprimenta, depende do lugar que está, não cumprimenta. Então esse é o trabalho do dia a dia, então a pessoa não pode ir para esse lado. Você tem que fazer a tua culpa, a tua autoculpa ali para tentar ver onde é que tu errou. Porque geralmente quem erra é o candidato, não vai pensar, a população está esperta. Então talvez você não conseguiu os votos porque, mas tem que analisar por quê. Será que você foi só agora na campanha? Eu sempre falei para o meu pessoal que trabalha comigo, Fábio, e os ouvintes, que eram assim, dizer para mim, vocês estão visitando os parentes de vocês o tempo inteiro, tomar um chimarrão, nem que seja cada 3 meses? Vocês estão indo pedir para o vizinho do lado se precisa de alguma coisa? Não tomar um chimarrão na cerca, nem que seja, não se só não na quiser campanha, sentar. Vai esperar só na campanha e pedir para o vizinho? Né? Daí o vizinho vai dizer, mas chegou só agora, vizinho, como é que não veio antes? Então, você tem que fazer o gesto a cada momento para que lá na eleição você tenha isso. Eu sou um cidadão, um político que trabalha o ano inteiro. Os 4 anos, no primeiro domingo que a gente passou a eleição, já fui em 4 festas. Porque é o meu jeito, não é que eu vou porque eu preciso, eu gosto de fazer isso. E você, primeiro de tudo, para ser político, para ser homem público, Fábio, tu tem que gostar de gente, tu tem que gostar de pessoas, tu tem que gostar de servir as pessoas. Que a pessoa, tu vai numa festa, não vai pensar que tu vai ter só, vai lá comer carne e dar risada. Não, vai ter muito de cobrança. Você tem que anotar, você tem que dar retorno no outro dia, mas dar o retorno, dizer sim, dizer não. Então, esse é o trabalho do dia a dia. Onde tu vai ter alguém que vai precisar de algo, vai reclamar da rua, vai fazer uma crítica construtiva da iluminação, da boca de lobo, do asfalto, da estrada, enfim, aonde nós ir vai ter problema. Mas nós estamos lá para isso que nós somos vereador, para isso que nós somos homem público. Tem que ter a responsabilidade de ouvir as coisas boas, com a mesma cara que recebe elogios, tem que saber as críticas. Esse é o trabalho do dia a dia e por isso a gente participa e gosta do que faz. Deixa eu fazer um intervalo aqui, nós já voltamos com o vereador Ivaldo Pizinato, vereador gringo, 8h29, 21 graus e 6 décimos a temperatura, mas olha o sol, deu o ar da graça aí, né? O tempo está parcialmente nublado, mas ainda temos, né, instabilidade prevista por nosso oeste catarinense neste meio de semana. 8h30 agora, já voltamos. Chapecó Notícias. Oito horas 31 minutos, é a Rádio Chapecó Notícias, nesta manhã de terça-feira, conversando aqui com o Ivaldo Pizinato, vereador gringo do PSD, e o vereador gringo se reelegeu com mais de 3.112 votos, né, gringo? Pois é, aumentando aí a votação em relação à eleição passada 4 anos atrás. Bom, falando aqui ainda sobre essa eleição de 2016, limite de gastos, não financiamento privado, isso tudo mexeu, mas mexeu muito ou não? Eu acho que ficou bom. Eu acredito que o melhor jeito que foi feito isso aí, eu acho que a população entendeu que é assim, o próprio eleitor, Fábio, na outras eleições era uma correria de gente atrás de pedir coisas. Dessa vez, graças a Deus, o povo sentiu, a própria mídia fez um trabalho importante, a imprensa de modo geral, divulgando o que a justiça determinou que era para acontecer, para fazer, e a população acabou também se atendo aí, com certeza foi uma eleição muito tranquila. Eu, graças a Deus, a gente pouco ficou parado no lugar, então as pessoas quase não me encontravam, né? Porque a gente saía, às vezes, que não te falei, teve reunião até às 5 horas da manhã. Então a gente sai cedo de casa, saía cedo, voltava tarde, às vezes de meio-dia não voltava. Tinha alguma reunião, alguma empresa, meio-dia, almoçava lá com os colaboradores da empresa. E assim já partia de lá para outra eleição, para outra reunião, para visita nas empresas, a população de modo geral, e à noite, daí 3, 4 reuniões toda noite, 5 reuniões, e assim ia indo. Eu acho que o trabalho, acho que a população compreendeu que a importância da população participar, o povo participar da eleição, por mais que o povo achava que ia dar tanto em branco, e até que deu pouco, né? Nulo e branco,
no andar da campanha, a gente sentiu que a população não estava tão insatisfeita. E, infelizmente, com tudo que aconteceu a nível do Brasil, principalmente no Congresso Nacional, pela roubalheira, pela sacanagem que fizeram, quem tocou esse país até poucos dias que foram varidos, a força fora do comando. E, então, acho que a população estava até muito tranquila. Bom, mas você fala mais especificamente do PT, né? Mas, até li aqui agora, né? O Odebrecht já teria fechado a delação premiada, diz que tem aí, democraticamente, gente de todos os partidos, né? Tem todas as siglas envolvidas, Claro. né? Mas eu acho que assim, cada um vai ter que pagar o que deve. Essa é a conta que todo mundo tem que pagar. O cidadão está esperando, independente de partido. É que nem eu falo, o partido não vale nada. Quem vale são as pessoas. As pessoas, o partido a gente tem para ser candidato. Passou a eleição, não tem mais partido e cada um vai pagar a conta que dever. Independente de ser aqui ou ser lá em Brasília, ou Florianópolis. Aonde aconteceu, acho que essas eleições premiadas, elas são importantes. Acho que o Sérgio Moro lá está de parabéns, acho que deu uma limpada, está fazendo uma varredura no Brasil. Eu venho falando já há uns 8 anos atrás, na tribuna da Câmara, por diversas vezes, falando que o principal ainda, o autor de toda essa roubalheira, não pegaram. Mas vai chegar o dia que também vai ser pego. E aí você está falando de quem foi presidente da República? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas que participaram, ainda assim, Fábio, para ser sincero, eu digo que só não pegaram ainda, porque o povo brasileiro tem alguns que tem ainda uma dosinha, tem ainda um amorzinho por esse cidadão, chamado Luiz Inácio Lula. Mas a partir do momento que o povo vai descascando, vai tirando as cascas, vai tirando a roupa, vai vendo quem ele é, quem ele foi, aí a população vai decepcionar totalmente e vai dizer, deve ser preso mesmo. E não tenha dúvida que vai acontecer. Na Câmara esse ano tem orçamento, né? Creio que seja o projeto mais importante agora nessa reta final, né? Dos mais importantes mas agora. Por fim do mês, né? Deve ser encaminhado. Deve entrar agora no começo de novembro. Conversamos ontem até com o nosso prefeito Luciano Boligão lá na reunião, rapidamente. Então vai mandar a primeira semana aí com certeza. Acho que durante o mês de novembro a gente vai aprovar. Acho que não tem orçamento parte do governo municipal e infelizmente, Fábio, e a população chapecoense de modo geral, de 760 milhões caiu para 710 o orçamento do ano que vem. Esse ano 700. Então, porque não entrou 760. Então, baixou, mas esperamos que retome. Eu acho que acredito que o país vai retomar o desenvolvimento a partir de terminar essa roubalheira, de terminar essas ações. Eu acho que o Temer não é o meu partido, não é o meu candidato, mas infelizmente, que não falei na Câmara semana passada. O próprio PT fez uma moção de repúdio à PEC 241. Isso foi na Câmara, né? Lá na Câmara de Vereadores. Pois é, e aí uma Então, declaração tua repercutiu, né? Repercutiu porque eu acho que tem que repercutir, né, Fábio? Não tem como as pessoas que criaram o problema do país, o partido que criou o problema, toda essa situação do país foi o PT que criou, e daí fazem, no outro dia, um outro presidente assume, e daí os caras fazem uma nota de repúdio dizendo que são contra. Mas o governo tem que pegar uma saída. Ele precisa achar uma saída, Fábio. O governo achou que é o melhor caminho, a equipe do governo, o próprio ministro da Fazenda era do Lula uma vez, e agora é do Temer. Então, assim, eu acho que tem que tomar um caminho, acho que todos os empresários aplaudiram, acho que isso aí devagarzinho vai... Talvez todo mundo vai sofrer um pouco, mas isso faz parte. Como é que acontece na casa da gente quando termina o dinheiro? Todo mundo não vai sofrer? Em vez de comprar um alcatre, passar uma costelinha de porco, faz uma carne molho que gasta 20%. Essa é a conta, e o governo está nesse sentido. Então, precisamos dar um voto de confiança, independente de quem seja o presidente, de que partido que é, mas o momento do país é muito ruim, Fábio, os ouvintes da Rádio Chapecó. Então precisamos dar um voto de confiança, precisamos dar oportunidade para que o Brasil consiga andar, que consiga o desenvolvimento, que volte o desenvolvimento do nosso Brasil. Agora, Chapecó tem, claro que o prefeito se reelegeu com larga vantagem, né? Fez alguns programas, agora segue aí ouvindo o nosso bairro, mas ainda tem bastante por fazer, né? Sem dúvida, eu sempre falo, todos os prefeitos que passaram fizeram uns mais, uns menos, uns um pouco mais, mas não tenha dúvida que tem muito a fazer.
Nesse governo nós fizemos quase 300 quilômetros de asfalto, Fábio, mas temos ainda mais de 100 quilômetros que nós temos compromisso, por exemplo, o bairro Belvedere, o bairro Vila Real, o bairro Seminário, parte do Universitário, Esplanada, são os bairros que menos receberam asfalto, porque são bairros grandes, não é que não receberam, mas o bairro, o Esplanada, o tamanho do bairro Esplanada, ruas que são subidas, às vezes meio difícil, né? Mas esse governo pode ter certeza que a vontade, o governo, agora o nosso prefeito Luciano Buligão, na parceria vai reativar bem a usina para que voltar. E eu venho cobrando isso aí, Fábio, lá de 2011. Eu era secretário de obra em 2011 e fiz diversas ruas com as máquinas da prefeitura. Eu fiz a rua João Querubim, lá no 5 quadra, lá no São Pedro, no Maria Goré, do Presidente Médici, que liga o CTG à prefeitura lá embaixo. Fez a Brás Cuba lá no Santa Maria, fez a rua Rio Negro, lá no Santo Antônio, e mais uma outra no Santa Maria, que não me lembro agora, e outra com as máquinas da prefeitura. Então, acho que assim, tem estrutura, não é aquela estrutura que teria que ter, mas assim o governo vai reativar e acredito que o Luciano Buligão vai colocar em prática e vai dar muito certo, e vão tentar fazer o melhor para a nossa população. Essa usina já foi bastante debatida, né? Na campanha, principalmente, né? Mas é que a usina da prefeitura tem ali, na verdade... Agora, essa estrutura não está... ela está em condições? Precisa ser melhorada? Está sucateada? Precisa melhorar, claro. Precisa fazer uma reforma geral, precisa melhorar. Precisaria uma nova ou não? Eu acredito que não precisaria nem a nova. Acho que a própria dá para fazer um reparo nela, bom, as máquinas, equipamento um pouco melhor. Eu acho que contratar um engenheiro químico que precisa estar nesse local, um engenheiro para fazer análise do produto, para fazer um negócio. Tem os técnicos lá, mas é técnico. Acho que o engenheiro é importante fazer essa parte. Ter um engenheiro fazer uma estrutura ainda melhor. Acho que tem que fazer uma estrutura melhor para retomar, para fazer asfalto. Precisa botar mais estrutura, com certeza é o que o Luciano Buligão vai fazer. E não tenha dúvida a população que o Buligão é um cidadão que fala a verdade, olha nos olhos das pessoas e não tenha dúvida. Tudo que ele falou é porque vai acontecer, senão ele ia dizer que não ia resolver. Bom, nós teremos aí agora, né, o prefeito certamente sai de férias no fim do ano, vai sair alguns dias, né? Dia 10 de dezembro. Pois é, e aí até lá deve estar tudo decidido, né? Porque a intenção, inclusive, seria já dar posse aí para que as pessoas pudessem trabalhar já nesse ano, para entrar 2017, para não precisar ter todo aquele período ainda de adaptação, né? De que forma vocês estão trabalhando isso? Você disse que já fizeram algumas reuniões, mas que não trataram de muita coisa a respeito do novo governo. Nós acho que fizemos parte de um governo, nós temos 6 vereadores do PSD. Eu acho que o que nós temos que deixar o Luciano Buligão é ela fazer o governo dele. Eu acho que ele tem que achar, quem ele achar que é melhor para ele, para tocar o governo, ele tem que chamar. Então, a gente vai ficar trabalhando aí como vereador, tentando fazer o melhor para a cidade. Vamos aguardar, acho que a posição, a responsabilidade de montar o governo é do Luciano Buligão e com certeza a gente não vai interferir em nada. A gente está aí à disposição para ser parceiro. Acho que a gente sempre foi parceiro dos governos que passaram e não é agora que não serve do nosso partido, mas com certeza você é um soldado do governo para tentar fazer o melhor. Ou seja, diz que não tem problema em assumir secretaria, que o teu perfil seria mais, inclusive, trabalhando no Executivo do que no Legislativo, né? Mas na Câmara, a presidência da Câmara, por exemplo, te interessa ou não? Também, com certeza. Eu acho que a partir do momento que tiver a decisão do governo. Primeiro o governo vai ver quem vai aproveitar, quem vai ser, tem aquela conversa dos primeiros suplentes e tal, o ser vereador, o ser secretário. Então a gente vai aguardar a posição do governo e a partir do governo chamar o secretário, não, aí a partir com certeza o meu nome está à disposição também para ser o candidato a presidente da Câmara. De que forma é esse relacionamento, voltando aqui aos 16 vereadores agora, né? Que serão ainda a base de situação. O prefeito às vezes precisa, né, da sua maioria, tinha os 2/3, agora tem mais do que 2/3, né? O vereador fica mais livre, tendo mais vereadores? Não, a responsabilidade não muda, né? Isso aí é normal, porque você tem que defender o governo e você tem que fazer o seu trabalho. Acho que o cidadão está te olhando lá fora, você tem que se posicionar. Você está do lado, acho que tu faz parte para defender o governo. O que nós temos que acompanhar, acho que quem faz parte do governo tem que fazer parte. Acho que tem que defender o governo, tem que participar do governo, mas tem que defender.
Porque você tá no governo e falar do governo, aí fica meio ruim. Então, tu tem que ser parceiro, ou tu é, ou tu não é. Porque entre a oposição falar, criticar o governo é uma coisa. Agora, quando vai com o Luciano Buligão, vai colocar em prática e vai dar muito certo, e vão tentar fazer o melhor para a nossa população. Essa usina já foi bastante debatida, né? Na campanha, principalmente, né? Mas é que a usina da prefeitura tem ali, na verdade... Agora, essa estrutura não está... ela está em condições? Precisa ser melhorada? Está sucateada? Precisa melhorar, claro. Precisa fazer uma reforma geral, precisa melhorar. Precisaria uma nova ou não? Eu acredito que não precisaria nem a nova. Acho que a própria dá para fazer um reparo nela, bom, as máquinas, equipamento um pouco melhor. Eu acho que contratar um engenheiro químico que precisa estar nesse local, um engenheiro para fazer análise do produto, para fazer um negócio. Tem os técnicos lá, mas é técnico. Acho que o engenheiro é importante fazer essa parte. Ter um engenheiro fazer uma estrutura ainda melhor. Acho que tem que fazer uma estrutura melhor para retomar, para fazer asfalto. Precisa botar mais estrutura, com certeza é o que o Luciano Buligão vai fazer. E não tenha dúvida a população que o Buligão é um cidadão que fala a verdade, olha nos olhos das pessoas e não tenha dúvida. Tudo que ele falou é porque vai acontecer, senão ele ia dizer que não ia resolver. Bom, nós teremos aí agora, né, o prefeito certamente sai de férias no fim do ano, vai sair alguns dias, né? Dia 10 de dezembro. Pois é, e aí até lá deve estar tudo decidido, né? Porque a intenção, inclusive, seria já dar posse aí para que as pessoas pudessem trabalhar já nesse ano, para entrar 2017, para não precisar ter todo aquele período ainda de adaptação, né? De que forma vocês estão trabalhando isso? Você disse que já fizeram algumas reuniões, mas que não trataram de muita coisa a respeito do novo governo. Nós acho que fizemos parte de um governo, nós temos 6 vereadores do PSD. Eu acho que nós temos que deixar o Luciano Buligão fazer o governo dele. Eu acho que ele tem que achar, quem ele achar que é melhor para ele, para tocar o governo, ele tem que chamar. Então, a gente vai ficar trabalhando como vereador, tentando fazer o melhor para a cidade. Vamos aguardar, acho que a posição, a responsabilidade de montar o governo é do Luciano Buligão, e com certeza a gente não vai interferir em nada. A gente está aí à disposição para ser parceiro. Acho que a gente sempre foi parceiro dos governos que passaram, e não é agora que não serve do nosso partido, mas com certeza você é um soldado do governo para tentar fazer o melhor. Ou seja, diz que não tem problema em assumir secretaria, que o teu perfil seria mais, inclusive, trabalhando no Executivo do que no Legislativo, né? Mas na Câmara, a presidência da Câmara, por exemplo, te interessa ou não? Também, com certeza. Eu acho que a partir do momento que tiver a decisão do governo, primeiro o governo vai ver quem vai aproveitar, quem vai ser, tem aquela conversa dos primeiros suplentes e tal, o ser vereador, o ser secretário. Então a gente vai aguardar a posição do governo, e a partir do governo chamar o secretário, não, aí a partir, com certeza o meu nome está à disposição também para ser o candidato a presidente da Câmara. De que forma é esse relacionamento, voltando aqui aos 16 vereadores agora, né? Que serão ainda a base de situação. O prefeito às vezes precisa, né, da sua maioria, tinha os 2/3, agora tem mais do que 2/3, né? O vereador fica mais livre tendo mais vereadores? Não, a responsabilidade não muda, né? Isso aí é normal, porque você tem que defender o governo e você tem que fazer o seu trabalho. Acho que o cidadão está te olhando lá fora, então tem que se posicionar. Você está do lado, acho que tu faz parte para defender o governo. O que nós temos que acompanhar, acho que quem faz parte do governo tem que fazer parte. Acho que tem que defender o governo, tem que participar do governo, mas tem que defender. Porque você tá no governo e falar do governo, aí fica meio ruim. Então, tu tem que ser parceiro, ou tu é, ou tu não é. Porque entre a oposição falar, criticar o governo é uma coisa. Agora, quando vai o pessoal da base criticada, fica mais difícil. A comunidade tem acompanhado a Câmara? Sessões, pelo menos presencialmente, pessoalmente lá, não muito, né? Muito pouco, Fábio. Acho que a população precisaria participar mais. Mas é que o pessoal não é um horário que o pessoal também trabalha, né, Fábio? Então não é tão fácil. A gente pensa que as pessoas têm tempo, cada um tem o seu a fazer, mesmo que não esteja trabalhando, mas tem compromisso com outro problema. Então, mas hoje está pela internet, o pessoal assiste, né, TVA, o rádio, então tem facilidade. Quem quiser acompanhar ainda tem os instrumentos, né, que dão facilidade, tem os horários das próprias emissoras de rádio que transmitem e tal. Então, acho que cada vereador mostra o seu trabalho
E a população pode ter certeza que ela está atenta, ela escuta bastante rádio, Fábio, pode ter certeza. Ela ouve bastante, o pessoal, tu encontra toda hora as pessoas, não, tu pode ter certeza que eu saio daqui, o primeiro que encontra dois, já vai dizer, não, tu estava lá na rádio hoje, lá. Tá. Então o pessoal está atento e acompanha muito bem os seus candidatos. Pois é, esse acompanhamento, né, que as pessoas fazem com os candidatos. Porque é importante que as pessoas cobrem o candidato. Você, por exemplo, é cobrado ou não? Sem dúvida. A gente é cobrado. A verdade, Fábio, eu sempre digo assim, eu tenho mais facilidade de menos ser cobrado porque eu participo o tempo inteiro das comunidades. Eu visito as comunidades 4 anos, a vida inteira. Cada festa que sai, cada promoção, cada vez em quando vou visitar, eu passo lá no bar, passo na oficina, passo na borracharia e assim por diante. A gente participa, visita onde está. Então a gente o povo às vezes fica meio assim até para ter que cobrar alguma coisa. Pela amizade e pela parceria. Que a gente está sempre presente, participando no dia a dia das pessoas, das comunidades. Então, mas pode ter certeza que a gente é cobrado, mas a gente tem muita facilidade de dizer o que pode fazer. A gente separa muito fácil, né, Fábio? Aqui dá para fazer, vamos fazer, aqui não dá. Aqui, infelizmente, não dá para fazer porque isso, porque aquilo, não vai dar para fazer. Mas isso aqui não vamos resolver. Então a gente tenta resolver na hora, eu ligo na hora. Às vezes o cara chega na minha frente lá, não, eu tô aqui bravo, o cara que tem uma lâmpada queimada, então peraí, senta aqui. Eu já ligo para a pessoa responsável, lá, anota o telefone, o endereço aqui, ó, eu resolvo quanto antes aqui. E 2 toques vai lá e resolve. Isso é o trabalho do vereador, do homem público, de qualquer cidadão. Acho que você está aí para resolver os problemas, para servir as pessoas, isso que nós fizemos todo dia. Algumas mudanças devem acontecer aí na estrutura da prefeitura, né? O que você acha dessa possível fusão aí de algumas secretarias? Importante. Eu já vinha falando há muito tempo isso. Lá atrás, na verdade, as 2 subprefeituras que nós abrimos no São Pedro, já no Passo Forte, eu já fui que forcei para que fechasse na oportunidade. E agora eu acho que é importante, deixa só a subprefeitura da Grande FAP. E cria uma secretaria do interior para atender a população. O agricultor só reclama da estrada. E a terceirização de máquina eu venho falando há 15 anos já em Chapecó, desde que eu comecei praticamente na política. No interior, Fábio, não tem como tu não terceirizar. Porque assim, nada contra, é um sistema, o Ministério do Trabalho. Você imagina o funcionário da prefeitura sair daqui, bate o cartão às 15 para as 8 da manhã. Vai chegar lá na linha Batistela, no Alto da Serra. Vai chegar lá 9h30 da manhã, 9 horas. Como é que vai? Vai trabalhar 11h30, 15 para meio-dia, tem que bater o cartão. Lógico que quando eles vão para lá, ficam lá, fazem almoço, mas não funciona. Então, terceirizado, pode ter certeza que a reclamação da agricultura, que é só estrada praticamente, vai acabar. Não tenha dúvida que... E o custo talvez fique um pouco mais caro, mas acredito que nem vai ficar mais caro. Vai ficar mais ou menos a mesma coisa, ou até mais barato, porque é mais rápido. E a partir do momento que você vai terceirizar as estradas, com certeza acaba a reclamação e nós vamos atender bem o nosso agricultor que produz no dia a dia, com certeza, porque se não vier de lá o alimento, a sua comunidade aqui na cidade ninguém come. Então sai tudo de lá praticamente. Então precisamos atendê-los bem. Essa seria uma sugestão sua, né? O que mais você teria de sugestão aí para um novo mandato, para economizar, para enxugar a máquina? Eu acho que o governo já está mandando, né, no projeto de reforma que está indo para a Câmara de Vereadores, agora no começo do mês, vai enxugar. Eu acho que a habitação nunca precisaria ter sido secretaria, ela pode ir junto com a assistência social, onde ela vai agora. A articulação também vai ser fechada. Cultura ainda não, mas educação, eu acredito que devia ir junto com a educação também. Então, mas são detalhes, eu acho que precisa encolher o governo, tanto é que vai encolher bastante, né? E precisa encolher, eu acho que hoje a situação do país exige do administrador que o recurso diminui e ele tem que tocar a cidade, tem que tocar as obras, tem que atender a população, então tem que enxugar de um jeito ou do outro. Com certeza vai diminuir, a gente pediu, conversamos também para a diminuição dos cargos comissionados, foram criados na época 400, eu acho, se não me engano. Eu acredito que tem que baixar para 200, fazer a reforma que eu acredito que vai vir para 200 na reforma, que é o suficiente para tocar a cidade. Né? Então, não tenha dúvida nenhuma que o momento precisa de reajuste, de aperto, né? E não tenha dúvida que o Luciano Boligão e a Alessandra estão preparados para fazer isso. Nós vamos aprovar lá na Câmara de Vereadores, para que primeiro tenham que pensar na cidade, no cidadão, na população de modo geral, para tentar fazer o bem.
Esses comissionados diminuem mesmo? As pessoas não tem como acompanhar muito de perto isso, não? Não, mas tem. É só acompanhar o portal. O portal de transparência tem lá pode ter certeza que tem. Sai no Diário Oficial, todos que é contratado. Se tu olhar no Diário Oficial, quando a pessoa é nomeada, contratada, vai aparecer no jornal. No jornal vai estar. Então a população está atenta e sabe. Tem gente que fala que não sabe, mas ele, na verdade, Mas você sabe. acredita que as pessoas acompanham isso? Acompanha, muita gente acompanha. Pode ter certeza que muita gente acompanha isso e tem facilidade de acompanhar, mas não tenha dúvida que, por isso que você tem que fazer o quê? Tem os 400 cargos, agora tu tem que diminuir eles. Deixa para 200, que não tem como contratar. Que para contratar, Fábio, a partir dos 200 tem que voltar para a Câmara um projeto de novo para aumentar. Então, se você baixar de 400 para 200, pode ter certeza que vai ficar e depois não tem como mexer, porque a população está atenta. Muito bem. Tem sessão semana? Não, né? Tem. Toda semana tem sessão. Tivemos 2 semanas a fio. As primeiras 2 semanas da campanha a gente deixou sem fazer para fazer no final, né? Por causa da campanha, todo mundo meio. Aí deixamos as últimas 2 semanas, mas temos ainda todos os dias, até sexta-feira, temos ainda sessão todos os dias. Tem uns projetinhos e tal, requerimento, indicação e o trabalho do dia a dia do vereador. Como é que foi a volta lá nas sessões da Câmara depois da eleição? Tranquilo. Alguns pouco chateados, uns não se elegeram, mas faz parte. Acho que a política é assim, a gente tem que estar atento, que nem eu falei, a política você tem que, ela te coloca e te tira também, depende de você. E não adianta achar culpado. Você tem que, eu falei antes, primeiro de tudo tem que se culpar você. Você tem que se achar onde é que tu errou. Porque culpar A, B, C não adianta. Mas lá tem estrutura que não tem, não. Tem que achar o teu espaço, né? Fazer o teu atendimento, fazer onde é que tu errou, os votos, diminuir os votos, mas como que diminuiu? E a região tua, quantos votos? Eu, por exemplo, tenho minhas regiões, sabe? Que eu faço mais votos, por exemplo, a região do São Cristóvão, do Bela Vista, do Jardim América, do Cristo Rei. Essa é uma região que eu faço quase 2.000 votos. No dia a dia, com certeza, porque se não vier de lá o alimento, a sua comunidade aqui na cidade, ninguém come. Então sai tudo de lá praticamente. Então precisamos atendê-los bem. Essa seria uma sugestão sua, né? O que mais você teria de sugestão aí para um novo mandato, para economizar, para enxugar a máquina? Eu acho que o governo já está mandando, né, no projeto de reforma que está indo para a Câmara de Vereadores, agora no começo do mês, já vai enxugar. Eu acho que a habitação nunca precisaria ter sido secretaria, ela pode ir junto com a assistência social, onde ela vai agora. A articulação também vai ser fechada. Cultura ainda não, mas eu acredito que devia ir junto com a educação também. Então, mas são detalhes, eu acho que precisa encolher o governo, tanto é que vai encolher bastante, né? E precisa encolher, eu acho que hoje a situação do país exige do administrador que o recurso diminui e ele tem que tocar a cidade, tem que tocar as obras, tem que atender a população, então tem que enxugar de um jeito ou do outro. Com certeza vai diminuir, a gente conversamos também para a diminuição dos cargos comissionados, foram criados na época 400, eu acho, se não me engano. Eu acredito que tem que baixar para 200, fazer a reforma que eu acredito que vai vir para 200 na reforma, que é o suficiente para tocar a cidade. Né? Então, não tenha dúvida nenhuma que o momento precisa de reajuste, de aperto. Né? E não tenha dúvida que o Luciano Boligão e o Alessandro estão preparados para fazer isso. Nós vamos aprovar lá na Câmara de Vereadores, para que primeiro tenham que pensar na cidade, no cidadão, na população de modo geral, para tentar fazer o bem. Esses comissionados diminuem mesmo? As pessoas não tem como acompanhar muito de perto isso, não? Não, mas tem. É só acompanhar o portal. O portal de transparência tem lá. Pode ter certeza que tem. Sai no Diário Oficial, todos que é contratado. Se tu olhar no Diário Oficial, quando a pessoa é nomeada, contratada, vai aparecer no jornal. No jornal vai estar. Então a população está atenta e sabe. Tem gente que fala que não sabe, mas ele, na verdade, sabe. Mas você acredita que as pessoas acompanham isso? Acompanha, muita gente acompanha. Pode ter certeza que muita gente acompanha isso e tem facilidade de acompanhar, mas não tenha dúvida que, por isso que você tem que fazer o quê? Tem os 400 cargos, agora tu tem que diminuir eles. Deixa para 200, que não tem como contratar. Que para contratar, Fábio, a partir dos 200 tem que voltar para a Câmara um projeto de novo para aumentar. Então, se você baixar de 400 para 200, pode ter certeza que vai ficar e depois não tem como mexer, porque a população está atenta.
Muito bem. Tem sessão semana? Não, né? Tem. Toda semana tem sessão. Tivemos 2 semanas a fio. As primeiras 2 semanas da campanha a gente deixou sem fazer para fazer no final, né? Por causa da campanha, todo mundo meio. Aí deixamos as últimas 2 semanas, mas temos ainda todos os dias, até sexta-feira, temos ainda sessão todos os dias. Tem uns projetinhos e tal, requerimento, indicação e o trabalho do dia a dia do vereador. Como é que foi a volta lá nas sessões da Câmara depois da eleição? Tranquilo. Alguns pouco chateados, uns não se elegeram, mas faz parte. Acho que a política é assim, a gente tem que estar atento, que nem eu falei, a política você tem que, ela te coloca e te tira também, depende de você. E não adianta achar culpado. Você tem que, eu falei antes, primeiro de tudo tem que se culpar você. Você tem que se achar onde é que tu errou. Porque culpar A, B, C não adianta. Mas lá tem estrutura que não tem, não. Tem que achar o teu espaço, né? Fazer o teu atendimento, fazer onde é que tu errou, os votos, diminuir os votos, mas como que diminuiu? E a região tua, quantos votos? Eu, por exemplo, tenho minhas regiões, sabe? Que eu faço mais votos, por exemplo, a região do São Cristóvão, do Bela Vista, do Jardim América, do Cristo Rei. Essa é uma região que eu faço quase 2.000 votos, né, nesses lugares. É uma região que eu tenho mais afinidade. Mas eu faço 200 votos no Bom Pastor, faço 200 votos no presidente no Zélia Chaves, 100 e poucos lá no Passo dos Fardes, lá no Goiânia, mais votado, 56 votos. Quero cumprimentar a família Rotava e Rocha, lá que foram meus parceiros, e mais o Anderson, a parceria da família dele, foi o mais votado lá no Goiânia pela 2ª vez. Né? Faço uns votos bons na Água Amarela, fez 50 e poucos votos na Colônia Sela, e assim por diante, em todas as regiões da cidade. Lá no São Pedro, 60 e poucos votos, e foi lá no Santo Antônio, 70 e poucos, e eu no Universitário também, 68, e assim vai indo, todas as regiões de cidade, todas as urnas, o vereador Guinho fez voto, lá na Serrinha, lá na Aldeia Chimbang, que é a urna, e em tudo que é lugar a gente fez, lá no São Roque, lá na Tafona, enfim, todas as regiões a gente fez, porque você tem que trabalhar em todas as regiões, por isso que você tem que implantar. Não é uma plantação tão fácil, você tem que fazer uma plantação grande, tu tem que tentar fazer voto em todo que é lugar, porque na soma é que você vai fazer a volta grande. Eu fiz na Grande FAP na outra vez, Fábio, quero cumprimentar toda aquela grande região, eu fiz 300 votos na penúltima, nessa aqui eu fiz 544 votos, então praticamente dobrei a quantidade de votos, fiquei lá quase um ano de superintendente, junto com os colegas de trabalho, junto com a comunidade, nas parcerias, conseguimos deixar uma marca de trabalho, de atendimento à população, conseguimos coisas importantes, chegamos lá na oportunidade, a delegacia estava fechada, logo em seguida fomos atrás com o delegado Morreto, que era o delegado regional, reabrimos dentro da prefeitura, o qual está aberto até hoje, que é um funcionário da prefeitura que faz as ocorrências, fomos lá, temos licenciamento de veículos lá na prefeitura, temos a confecção de identidade gratuita, temos lá o balcão de emprego, temos a Celesc lá, posto da Celesc e da Casam, que atende a população na Grande FAP. Então nós colocamos diversos equipamentos públicos dentro da subprefeitura para atender a população na Grande FAP. Então, e ali veio a contrapartida, a valorização do cidadão, do morador lá da IFAP, que nós praticamente dobramos a votação lá naquela grande região. Então, muito obrigado à Grande FAP por mais essa eleição. Você espera uma oposição combativa, mesmo tendo aí a diminuição de 7 para 5? O PT, por exemplo, fazendo só 2 vereadores, PCdoB nenhum? Sem dúvida, acho que sempre a oposição tem um papel dela, ela é importante. Eu acho que é importante, a gente tem que entender, tem que ter o debate e o pessoal vai, com certeza, os vereadores da oposição vão fazer o seu trabalho. Acho que é normal e a gente está ali, com certeza, tentando fazer o melhor. Acho que cada vereador quer mostrar o seu trabalho. Nós, na situação, temos uma responsabilidade, dobrando a responsabilidade cada vez mais, como a reeleição, e vão tentar fazer o melhor junto com o prefeito Luciano Buligão. E a oposição, com certeza, vai mostrar, vai nos ajudar também, mostrando alguns erros que a gente pode vir cometer, se não, às vezes, não ouvir. Porque você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então tem que ouvir mais e tentar, com certeza, a oposição também, ela te ajuda. Muito bem. Gringo, obrigado pela presença no programa. Conversaremos muito em breve.
Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mais uma vez à Rádio Chapecó. Muito obrigado a toda a emissora, os dirigentes. Muito obrigado à população chapecoense. Em nome dos 3.112 votos, quero cumprimentar mais uma vez todos os moradores da cidade, do interior, os mais de 200 mil habitantes que aqui moram. Pode ter certeza que vamos votar num vereador que vai representar a altura. Nunca quem votou no Gringo vai se decepcionar. Com certeza vai votar de novo quando precisar, porque vai ser atendido, mas vai ser aquele cidadão sincero, vai dizer sim, vai dizer não, nem tudo vai resolver. Mas a população já nos conhece, sabe do nosso trabalho, isso nós fizemos a campanha, Fábio. Na campanha eu dizia nas reuniões que eu fiz, todas as 180 reuniões, eu dizia, se a população, se algum de vocês pensar que eu vou prometer alguma coisa que eu não vou cumprir, eu prefiro que você não vote em mim. Mas eu não vou prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Não, isso eu falava na minha reunião. E olha que é uma fala ruim para tu falar. Não. Mas então a gente é desse jeito, porque, que nem eu falei, amanhã nós nos encontramos de novo. O que eu falava? Não adianta eu vir prometer coisa aqui para vocês que eu não vou cumprir. Nós vamos se encontrar amanhã, na igreja, na escola, na rua, na loja, na borracharia. Depois você vai dizer, você é aquele lá que foi. Então, a gente tem que cuidar o que fala para as pessoas, não é obrigado a falar. Mas quando fala, cuidado com o que fala, que a política só vale a palavra. Não tem documento. Então a tua palavra é a responsabilidade de você falar, cuidar o que tu fala para não ter, amanhã o cara te xingar e tu tem que ficar quieto. Então, mais uma vez, muito obrigado à Rádio Chapecó, muito obrigado à população chapecoense por mais essa eleição. Muito Grande bem. abraço e bom dia. Um abraço, obrigado. Ivaldo Pizinato, vereador gringo do PSD, conosco aqui no Chapecó Notícias. Intervalo, já a gente fala aqui da operação da Polícia Federal que combate fraudes e importações lá no Rio Grande do Sul, principalmente, mas também aqui no estado de Santa Catarina. 8h56, temperatura 21 graus 9 décimos. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.